Então, pessoal, a gente vai começar essa aula fazendo uma rapidíssima revisão do que a gente viu na aula passada. Então, na aula passada, a gente começou a investigar como calcular trajetórias da frente de onda de um ponto até outro. Em geral, em princípio, um ponto é o transmissor, de onde parte a frente de onda, de onde parte a trajetória, e o outro ponto vai ser, por exemplo, mas não apenas, o ponto onde encontra-se o receptor. Não apenas porque podia, por exemplo, ser o ponto representando o topo de um obstáculo, o topo de um gume de faca, por exemplo. Tá? Então, a gente quer calcular, né, essa trajetória. Por quê? Porque a frente de onda, vamos supor que esse daqui, ó, não sei se vocês estão enxergando. Se vocês não estiverem enxergando, avisem, tá? Que eu estou colocando essa transparência sem animação ainda. Esse ponto, por exemplo, sendo o transmissor, parte daqui uma frente de onda. O que significa que você parte daqui infinitos raios, cada um numa direção. E só um desses raios vai atingir o objetivo. Seja esse objetivo a antena receptora ou, por exemplo, o topo de um obstáculo ou um ponto do relevo. Aí depende do problema que você está resolvendo. Então, não basta a gente equacionar a altura, ou seja, posição da trajetória em função da distância do enlace, do comprimento do enlace. Este ângulo que a trajetória faz com essa normal vai ser relativa ao nível do mar. Essa normal é calculada a partir do centro da Terra. A gente vai assumir a Terra esférica e a partir do centro da Terra a gente vai definir essas normais. Esse ângulo que a trajetória faz com a normal, que neste ponto inicial eu chamei de θ0, e neste aqui, arbitrário, eu chamei de θ, este ângulo também é importante, porque do transmissor partem infinitas trajetórias. Só uma delas é que nos interessa para um determinado problema. Então, a gente, depois de várias manipulações vetoriais, nós chegamos nessas equações aqui, ó, que são entre as equações mais importantes da aula de hoje. Então, anotem essa equação, ó, gravem na cabeça de vocês essa equação. A gente chegou à conclusão que, ao longo de uma trajetória, caso a atmosfera tenha estratificação esférica, o produto índice de refração naquela altura, vezes o raio daquela altura correspondente. Esse R é medido a partir do centro da Terra. Vezes o seno do ângulo que a trajetória faz com a normal. Naquela posição R, que esse produto é uma constante. Cada trajetória é definida por uma constante. Cada trajetória partindo de um ponto com um determinado ângulo de elevação θ diferente tem uma constante diferente. E essa constante não se repete. Cada trajetória tem a sua constante e cada constante é diferente da outra. Tá? Bom, se não fosse por esse R, que aqui está, isso seria aquela lei de Snell que vocês já viram em TIOG, que vocês viram no ciclo básico. N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2. É porque lá, em TIOG, no ciclo básico, a interface era plana, ou seja, equivale a esse ponto C indo para o infinito. E aí o R e o R0, ambos tendem para o infinito, você corta de um lado, corta do outro, fica apenas N seno θ igual a uma constante. Aqui apareceu o R por causa da geometria esférica do problema. Então, o pessoal de propagação, para não ter que lidar com uma constante dimensional, repara, a dimensão disso aqui, ó, é metro, porque índice de refração não tem dimensão, seno de θ também, R é dado em quilômetros, metros. Então, para não fazer com que esta equação tenha uma dimensão, o pessoal divide os dois lados da equação, aliás, os três, né, porque tem aqui a constante no meio, por uma outra constante, que no caso é o raio da Terra A. Que nos nossos problemas nós vamos aproximar esse A por 6.400 quilômetros.
Então, pessoal, pega esta equação aqui em vermelho, divide todos os lados por A, é uma constante, e define o produto aqui, o termo que vai ficar, índice de refração, vezes o raio, a distância até o centro da Terra, correspondendo à trajetória, dividido por A. O pessoal chama agora isso daí vai ser adimensional, porque você vai ter raio R dividido pelo raio da Terra A. Então, este termo adimensional, o pessoal define como sendo o índice de refração modificado. E aí põe esse Mzinho aqui, como, enfim, para indicar que é modificado, tá? Então, o índice de refração modificado é R vezes o índice de refração naquela altura, naquela posição, dividido pelo raio da Terra. Ele é adimensional. E aí, a lei de Snell, para a estratificação esférica, fica com a mesma cara daquela que vocês viram quando a interface é plana. N modificado vezes seno de θ é uma constante. Só que agora você tem que se lembrar o seguinte, aqui não entra mais o índice de refração. Agora é o índice de refração modificado. Como o raio medido a partir do centro da Terra é o raio da Terra, ou seja, o raio da Terra até o chamado nível do mar, mais a altura h da trajetória medida a partir do nível do mar, a gente vai nesta equação e substitui R por A mais H. Então vamos lá, A, como você já sabe, é o raio da Terra, H é a altura a partir do nível do mar até a trajetória. Então R é igual a A mais H. E, consequentemente, se você dividir esses dois termos por A, você reescreve o índice de refração modificado desta maneira aqui. Então, esta equação, esta relação aqui, a definição do índice de refração modificado. E esta equação aqui de baixo, elas são fundamentais para você entender a aula de hoje, tá? Então, uma das coisas que você tem que ter cuidado é quando houver gradiente do índice de refração modificado, ou seja, a variação do índice de refração modificado com a altura. A gente vai ver que dependendo se essa variação, se essa derivada com altura for positiva ou negativa, a trajetória sobe ou desce. Então, esta variação não depende só da variação do índice de refração propriamente dito. Você tem variação com altura não só no índice de refração, mas neste termo também, aqui a altura. Então, cuidado que derivada do índice de refração modificado não é só a derivada do índice de refração. Você também tem variação com altura neste termo daqui. Essa observação que eu estou fazendo vai ser importante na próxima aula. Acho que na aula de hoje a gente não vai perceber a importância dessa observação. Até o momento, alguma pergunta? Então, prosseguindo, observem, lembrem-se da definição do índice de refração modificado e desse produto, índice de refração modificado, vezes o seno do ângulo de elevação em relação à normal. Isso é uma constante para cada trajetória. Aí, na próxima transparência, a gente viu aqui uma interpretação geométrica, né? Ou seja, nós poderíamos ter chegado na mesma relação com uma única transparência. Mas aí sempre poderia ficar na cabeça de alguém, você usou uma aproximação aqui, essa lei de Snell só vale para interfaces planas, então isso aqui foi só para confirmar a análise mais rigorosa que a gente fez nas transparências anteriores. Então, deixa eu começar aqui a apresentação do slide. Então, o que nós fizemos a seguir foi, usando cálculo diferencial, nós definimos, vou fazer mais rápido, porque esta equação, embora seja interessante, ela não é fundamental. Nós conseguimos chegar numa equação diferencial, essa preta aqui embaixo, aqui em cima, que relaciona a variação da distância
medida em relação ao nível do mar, com a altura, com a variação de altura dessa trajetória. Onde esse ΔH ele pode ser positivo, trajetória se afastando do chamado nível do mar, ou pode ser negativo, a trajetória se aproximando do nível do mar. Então, dependendo desse seno, do ângulo, né, que você tem aqui, você pode ter aqui um sinal de mais ou menos. Mais para a trajetória se afastando do nível do mar, menos para a trajetória se aproximando do nível do mar. E essa aqui, ó, CM é aquela nossa constante, que a gente viu na outra transparência. Constante, lembrando, é o índice de refração modificado vezes o seno do θ, naquela posição onde você calculou o índice de refração modificado. E esse daqui, NM, é o índice de refração modificado. Integrando dos dois lados, então nós temos uma equação, uma relação integral simples, mais ou menos, né? Que te dá a altura, é mais ou menos, porque repara, a altura aparece no limite de integração. Te dá a altura em função do comprimento do enlace, em função da distância. Se a trajetória se afasta do nível do mar, sinal positivo. Se a trajetória se aproxima do nível do mar, sinal negativo. Essa equação é muito bonita, está inclusive destacada em vermelho, mas talvez vocês percebam, né, até por ser uma integral, que não é qualquer variação de índice de refração modificado que faz com que essa integral tenha solução analítica. Na verdade, são raríssimos, são pouquíssimos os casos onde essa integral vai ter solução analítica. Antigamente, isso era bastante utilizado, né, resolvido numericamente, para obter as trajetórias. Com os avanços computacionais, hoje há métodos mais robustos, mais precisos, mais complicados também, mas que te dão resultados mais precisos do que esse modelo de estratificação esférica da atmosfera, tá? Então, o nosso objetivo nas aulas de hoje não é exercitar a utilização desta equação, embora ela vá ser utilizada daqui a pouco nos problemas, mas por outros motivos, um motivo mais importante. Então, se eu não estou enganado, foi aqui que a gente parou na aula passada. Então, dados os parâmetros iniciais, geralmente, mas não necessariamente dados no ponto onde essa trajetória parte do transmissor, você obtém a sua constante para aquela trajetória que você está rastreando, que você está seguindo, e variando a distância, você vai ter a altura para cada distância diferente. Se você fizer isso a ponto, e depois unir os pontos, você tem a representação gráfica da sua trajetória. E aqui, ó, mais uma vez lembrando da nossa constante, é o índice de refração modificado, numa certa posição da trajetória, vezes o seno do ângulo de elevação naquela mesma posição. Como é constante, isso pode ser calculado em qualquer ponto da trajetória. Pode ser no ponto inicial, partindo do transmissor, ou pode ser num ponto particular, no meio da trajetória, onde por um motivo ou outro você tem alguma informação naquela posição. Então, essa constante não é necessariamente calculada no transmissor. Como ela é constante, você pode escolher qualquer ponto da trajetória para calcular o valor. E não se esqueça que o índice de refração modificado é dado em função do índice de refração por esta relação. 1 mais H dividido pelo raio da Terra, que multiplica o índice de refração propriamente dito naquela posição. Aqui, antes de prosseguir, alguma pergunta? Aqui no curso a gente não vai dar muita atenção para esta equação, a não ser os problemas que a gente vai apresentar, em alguns poucos problemas que vamos apresentar na aula de hoje. Se eu não estou enganado, são 5 problemas, se a gente conseguir ir até o final, tá? Senão, o que sobrar fica para a próxima aula. Mas tem uma coisa que precisa tomar cuidado, é que esta equação, ela vale enquanto a trajetória for monotônica, melhor dizendo,
enquanto a variação da altura for monotônica. Monotônico significa sempre subindo ou sempre diminuindo, tá? Então, se houver um ponto de inflexão, a tua trajetória passa por um ponto onde essa altura da trajetória em relação ao nível do mar passa por um máximo ou por um mínimo, ou seja, ela era ascendente, passou a ser descendente ou vice-versa. Você tem que parar esse rastreamento, mudar o sinal e recomeçar a partir daquele ponto. Então é isso que eu estou tentando, ilustrar nessa figura. Se por acaso a tua trajetória fizer isso daqui, neste caso a trajetória passa por um mínimo. Esse ponto daqui, é onde a trajetória passa por um mínimo. Antes desse ponto, a trajetória é descendente. Repara, a altura H relativa ao nível do mar, ela vai diminuindo. Depois que passa desse ponto, ela passa a ser ascendente. O sinal troca. Então, repara, eu troquei o sinal aqui. Você tem que rastrear até aquele ponto. Cadê ele? Enquanto você não chegar no ponto, você rastreia com esta equação. Ou seja, enquanto D for menor do que dm, você usa essa equação. Ao chegar neste ponto, você tem que resetar. É como se o raio agora estivesse partindo deste ponto onde a altura é mínima. A constante é a mesma. Então, basicamente, você só tem que trocar o sinal. Agora, ao invés de começar de H0, começa de HM e você prossegue o algoritmo. E não é difícil achar este ponto. Repara, não é difícil achar este ponto. Por quê? Se você tem a trajetória, se você começou a rastrear a trajetória, é porque você conhece a constante daquela trajetória. Essa constante ela não muda quando você passa pelo ponto de inflexão. A constante continua a mesma. Então, essa constante é conhecida, porque você já vinha rastreando a trajetória. O que este ponto tem de informação que você conhece a priori? Inclusive está marcado na figura. Qual é a característica deste ponto aqui, onde a altura é mínima? Poderia ser um ponto onde a altura é máxima, tá? Aqui no caso a figura indica um ponto onde a altura é mínima. O que tem de particular nesta posição? Ô, pessoal, podia ter colocado um marcador melhor aqui. O que tem de especial nesta posição? Alguém quer arriscar? Ô, pessoal, estão todos aí? Então, vou prosseguir. Nesta posição, como você está passando por um ponto de inflexão, onde a altura é mínima ou máxima, o ângulo θ que a trajetória faz com a normal, neste ponto é 90 graus. Este ângulo só é 90 graus numa situação como essa. Por exemplo, se a trajetória já sai com 90 graus da sua antena, ali na antena a altura ou é mínima ou é máxima, dependendo se a partir dali a trajetória vai estar na descendente ou na ascendente. Toda vez que você passa por um ponto onde a altura é mínima ou máxima, o ângulo é 90 graus. Então você sabe que naquele ponto o ângulo é 90 graus, o seno dele é 1. Então a altura correspondendo ao máximo ou mínimo da trajetória é aquela que faz com que o índice de refração modificado que você conhece, porque se você não conhece o índice de refração, você não consegue traçar trajetória nenhuma. Então, esta informação aqui você conhece. É a altura que faz com que o índice de refração modificado seja igual à constante daquela trajetória. Então, em princípio, você consegue determinar essa altura a priori, e aí você vai rastreando. A partir do momento que a altura H atingir aquela altura, você automaticamente faz o seu algoritmo modificar, alterar e passar a utilizar essa equação. Tá? Então, esta informação, pessoal, ela é importante em alguns problemas que vamos resolver daqui a pouco.
esta informação é importante. No ponto onde a trajetória passa por uma altura mínima ou máxima, que é o ponto de inflexão, este ângulo é 90 graus. E ali o índice de refração modificado para aquela altura tem o mesmo valor da constante da trajetória. Esta relação aqui embaixo, ela é importante, tá? Essa ideia vai ser usada em um ou dois problemas daqui a pouco. Alguma pergunta antes de entrar nos problemas? Nenhuma pergunta? Então vamos prosseguir. Então, primeiro exemplo. Este exemplo nem precisava ser feito. É o caso particular da atmosfera homogênea. Perdemos tanto tempo desenvolvendo uma teoria para calcular as trajetórias curvilíneas por causa da estratificação atmosférica, aí a gente vai começar com um exemplo onde não precisava nada disso. Porque se a atmosfera é homogênea, se o índice de refração é igual a N0, constante, como é o comportamento da trajetória? É reto. Exato, é retilíneo. Obrigado. É retilíneo. Então a gente não precisava estar fazendo nada disso. Foram os casos que a gente estudou antes. Precisos ou não, são aqueles modelos que nós estudamos antes. Mas este exemplo é muito importante para o próximo que nós vamos apresentar. Então, prestem atenção. Então, vamos lá. N é constante, mas o índice de refração modificado não é. E vocês vão entender daqui a pouco o que isso acarreta no final das contas, tá? O exemplo é muito simplesinho, não precisávamos dessa teoria para resolver isso, porque isso já foi resolvido antes, e é daquele jeito que a gente viu antes que a gente resolve isso. Mas isso aqui vai ser importante para o próximo exemplo. Então, ó, o índice de refração, N, é constante, mas o índice de refração modificado não é. Porque o índice de refração modificado é o índice de refração, que nesse caso é uma constante, mas multiplicado por isso daqui, ó, que é aquele nosso R dividido por A. E isto daqui, ó, varia com a altura. Então, ó, memorizem esta relação. Quando a atmosfera é homogênea, o índice de refração modificado se comporta dessa maneira. E a trajetória é retilínea. Essa observação é fundamental no próximo exemplo. Bom, prosseguindo. A nossa trajetória, ela é retilínea, mas não importa. Cada trajetória vai ter a sua constante. E tomando o ponto inicial, por exemplo, no transmissor, para calcular essa constante, vai depender deste termo, mas também do ângulo de partida. Então, cada ângulo de partida vai ter a sua trajetória, o que é óbvio mesmo quando você... Aliás, é mais óbvio ainda quando a trajetória é retilínea, né? Cada trajetória vai partir de um raio associado à frente de onda esférica partindo desse transmissor, tá? E essa constante vale para qualquer posição ao longo dessa trajetória, mesmo sendo ela retilínea. É um caso particular do que a gente viu anteriormente. Por que a trajetória é retilínea? Apesar da ilusão de ótica, essa trajetória vermelha aqui é uma reta, tá? Mas repara, apesar da trajetória ser retilínea, a variação da altura com a distância não é trivial, porque o nível da curvatura da Terra faz com que essa relação entre h e a distância não seja linear, apesar da trajetória ser reta, porque a referência não é reta. A referência, que é o nível do mar, é curva. Então, isso daqui, se você for resolver, dá um trabalhinho, que é exatamente aquela integral que a gente mostrou antes. E podemos, inclusive, ter aquele problema, né? Se a trajetória sai do transmissor já na descendente, ou seja, com um ângulo θ0 maior que 90 graus, trajetória aponta abaixo da linha do horizonte, podemos passar por um mínimo, uma altura mínima, em relação ao nível do mar. Ou até mesmo esse raio
bater nessa superfície. De qualquer forma, a gente já sabe como achar essa altura mínima. Como já foi dito antes, essa altura mínima corresponde ao ponto da trajetória onde o ângulo de elevação é exatamente igual a 90 graus. Então, se a gente fizer aqui, ó, seno de θ com θ igual a 90, nós temos automaticamente, dada a constante, qual é a altura que vai corresponder a essa altura mínima. Se ela for positiva, beleza, porque a trajetória passa acima desse nível do mar. Se esse valor der negativo, é porque então a trajetória vai interceptar o nível do mar antes, né, de chegar no ponto que você deseja. Então você tem como controlar isso daqui, ó. Você tem como controlar se essa trajetória ela vai bater no nível do mar ou não. Então, enquanto a trajetória não passar por um ponto mínimo, e esse ponto onde a altura é mínima você conhece, você consegue acompanhar, nós vamos usar esta equação aqui, ó. Enquanto a trajetória não passar por este ponto. E aí, mais ou menos, se a trajetória começa na ascendente, θ0 menor que 90 graus, ou na descendente, θ0 maior que 90 graus. Bom, prosseguindo, este é um dos pouquíssimos casos onde a integral consegue ser avaliada analiticamente, porque eu vou voltar lá para trás, tá, pessoal? Vocês desculpem. O índice de refração modificado é conhecido e tem uma forma simples, ó. Ele varia linearmente com a altura. Então, substituindo esta equação dentro da integral, e lembrando que Cm é uma constante, consegue-se avaliar essa integral analiticamente. O que não quer dizer que seja fácil, né? Antigamente a gente cortava um dobrado para resolver essa integral. Tinha que ir na biblioteca, achar as tabelas de integrais. Hoje em dia, se você tiver o software Matemática, ou for na página do Wolfram, tem lá uma página do Wolfram. Wolfram foi o cara que inventou matemática. Se não me engano, tem uma página que você dá uma busca no Google, ela chama-se The Integrator. E algumas integrais menos complicadas, talvez esta seja uma delas, ele resolve analiticamente para você. Então, não fiquem assustados, mas a solução dessa integral é conhecida. Eu tinha um professor que falava, isso aqui não é motivo para choro, é motivo para alegria. Motivo para choro são aqueles problemas que não possuem solução. Este aqui possui. Ela é complicada, ela é horrorosa, mas possui solução. Isso daqui é para mostrar para vocês como não é trivial achar a altura da trajetória, mesmo ela sendo retilínea, tá? O D, a distância, aparece isolada do lado esquerdo da igualdade, o H está escondido aqui, mas se a gente fizer mais algumas manipulações, eu não vou mostrar os detalhes, não é o nosso interesse usar essa integral nos problemas, a gente consegue essa equação aqui, ó. Olha que coisa horrorosa. Te dá a altura da trajetória em função dos parâmetros daquela trajetória e da distância percorrida. Tá vendo? Mesmo a trajetória sendo retilínea. Isso porque a altura é definida em relação ao nível do mar. Isso aqui é um exemplo, porque é uma das poucas situações onde a integral sai no braço, tá? Então eu não resisti e acabei mostrando para você. Mas é óbvio que nessa situação você não vai usar essa formulação. Você vai usar aquilo que a gente mostrou antes. Você vai assumir, já que todas as distâncias são muito, muito, muito maiores, ao contrário, menores do que o raio da Terra, você vai aproximar essa superfície da Terra para uma parábola, onde H duas linhas varia com a distância através dessa fórmula, lembrando que o A é o raio da Terra,
e 2dm você escolhe de tal maneira que a trajetória vai estar toda incluída dentro dessa figura. Corrige as cotas do terreno usando o H duas linhas naquela posição. Posiciona os mastros do transmissor e do receptor acima do relevo naquela posição. E aí traça a tua trajetória reta e faz os problemas, resolve os problemas da maneira como a gente resolveu antes. Então, repare como o fato da trajetória ser retilínea simplifica um bocado a solução desse problema. Alguma pergunta? Não? Vamos prosseguir. Vou voltar atrás para a gente relembrar uma relação que eu mostrei logo no início desse problema. Eu falei, ó, essa relação vai ser importante para o próximo problema. Cadê? Essa daqui, ó. Então, de novo, este é um caso particular onde a atmosfera é homogênea. O índice de refração é constante. Mas o índice de refração modificado não é constante e é dado por essa relação aqui, ó. E quando isto é verdade, a trajetória é retilínea. Não se esqueçam dessa relação. Quando isto é verdade, a trajetória é retilínea. Então vamos partir agora para o próximo exemplo. Este sim é bem mais importante do que esse que a gente acabou de resolver. Então agora vamos assumir uma atmosfera onde o índice de refração ele varia, mas ele varia linearmente, tá? E deixa eu só antecipar. Aquilo que o ITU, a União Internacional de Telecomunicações, define como atmosfera padrão, desde que a altura do enlace, né, não seja da ordem do Monte Everest, o índice de refração desta atmosfera padrão, segundo o ITU, tem variação linear. Então, este problema é importante mesmo na prática. A atmosfera padrão, segundo a União Internacional de Telecomunicações, tem esse comportamento para enlaces terrestres, desde que a altura da trajetória não seja da ordem, entendeu, né, do Monte Everest. Vocês vão entender daqui a pouco. Vamos resolver esse problema. Então está aqui, ó. Isso aqui não é o índice de refração modificado, é o índice de refração, que possui uma variação linear. Então, o primeiro termo é o N0, por definição, N0 é o índice de refração quando a altura é zero, ou seja, é o índice de refração no nível do mar. E aí nós temos um termo, que é o termo linear, onde, por definição, este termo entre parênteses é a derivada, é o gradiente do índice de refração, é a derivada do índice de refração com a altura. Fisicamente, o que significa esta relação que você vê aqui, ó? O que justificaria dizer que o índice de refração tem esse tipo de comportamento? Alguém quer responder? Para ajudar o professor? Você acha que o índice de refração normalmente varia muito rapidamente com a altura? Normalmente. Não deve variar. Normalmente, não. Um caso particular, a gente vai ver na próxima aula, que são os dutos troposféricos. Mas, normalmente, principalmente na atmosfera dita padrão, essa variação com a altura é muito pequena. Ora, se a derivada primeira é pequena, imagina a derivada segunda. Então, isso daqui, fisicamente, significa o seguinte, ó, você pegou a variação do índice de refração, expandiu em série de Taylor, e eliminou os outros termos da expansão, porque eles são desprezíveis comparados com esses dois. Então, isso daqui é uma aproximação, mas ela aparece em várias situações de interesse. Isso aqui simplesmente está dizendo que naquela região
onde você está investigando a sua trajetória, o índice de refração varia tão lentamente com a altura, ou seja, as outras derivadas são tão pequenas, essa aqui já é pequena, as outras são mais pequenas ainda, então você não precisa colocar os outros termos na sua expansão, tá? E aí nós vamos substituir esta relação no índice de refração modificado. Lembra que isso aqui não é o índice de refração modificado. O índice de refração modificado é o índice de refração, está aqui, vezes 1 mais H dividido por A. Então, tem variação com a altura, tanto no termo do índice de refração, está aqui, como também neste termo, que corresponde ao R dividido por A. E aí eu juntei, ó, peguei isso daqui, multipliquei, apareceram esses 4 termos aqui. Só que a altura do enlace, né, da trajetória, no caso, comparada com o raio da Terra, ela é tão pequena, é tão pequena, é tão pequena, que este termo daqui, ó, é muito menor do que os outros, na prática. Então eu vou dizer que o índice de refração modificado, ele também tem uma variação praticamente linear. Porque isso daqui, ó, esse H2 ao quadrado, de H ao quadrado dividido por A, ainda mais multiplicando uma derivada tão pequititinha, isso aqui é desprezível. Então, se o índice de refração tem uma variação linear, o índice de refração modificado na prática também tem uma variação linear. Só que repara, aqui, ó, não aparece só a derivada do n, aparece esse outro termo aqui, ó. É uma variação que não é tão simples quanto essa. Não depende só deste gradiente, depende de outras coisas aqui também, ó. Esse termo entre colchetes multiplicado por n0. Bom, então a aproximação que foi feita aqui foi cortar este termo fora e finalmente nós temos o índice de refração modificado dado por isso. E aí eu fui, ó, repara, tem um termo que depende de H, outro termo que também depende de H, eu juntei esses termos num único termo, onde esse parâmetro AE é dado por esta relação aqui, ó. Então eu peguei isso daqui, o inverso disso eu chamei de AE, e o AE é isso daqui, ó. Ele depende, né, o inverso do AE é o inverso do raio da Terra, mais este termo que depende do gradiente do índice de refração. Se esse gradiente for positivo, você vai somar. Se essa variação com a altura for negativa, você vai subtrair. Beleza? Agora vem o pulo do gato. Mas repara, o índice de refração modificado tem uma variação muito parecida com a do exemplo anterior. Qual é a diferença deste exemplo para o exemplo anterior? Como era o índice de refração modificado, a expressão dele, no exemplo anterior, no exemplo 9? Era bem mais simples. Ó, olha para cá, tá vendo? Aí tinha Eu vou voltar seno no exemplo teta aí. anterior, pessoal. Olha só, tá vendo aqui, ó? 1 mais H dividido por esse parâmetro que eu chamei de AE. No outro era só o A. NZ. E tinha o No seno outro, teta. então, não vou voltar para trás. No outro exemplo, aparecia aqui só o A. E agora aparece esse AE. Esse AE é definido como o raio equivalente da Terra. Em outras palavras, pessoal, se por acaso, nesta situação, o raio da Terra não fosse A, mas sim AE, como seria o comportamento da trajetória? Repara, se a gente meter isso daqui dentro da integral, daquela integral, que não vamos fazer isso de novo. Se a gente colocasse esse resultado dentro da integral,
Nós íamos chegar no mesmo resultado, só que ao invés de A, ia aparecer o AE. Logo, se o raio da Terra, ao invés de A, tivesse valor AE, o que iria acontecer com a trajetória? Ela não ia ser retilínea na Terra verdadeira. Só nessa outra. Nesta Terra equivalente com raio AE, a trajetória seria desenhada como retilínea. Mas em relação à inicial, ela não seria, né? Assim. Como assim? Em relação à Terra propriamente dita, não. Na verdade, a trajetória não é retilínea. Ela é retilínea no exemplo anterior. Neste exemplo, ela não é retilínea. Neste exemplo, o índice de refração varia com a altura. Consequentemente, a atmosfera possui estratificação esférica e a trajetória faz curva. Então, a trajetória é curva. Mas se por acaso tivéssemos em outro planeta com o mesmo índice de refração, a mesma variação de índice de refração, mesma atmosfera, aquela coisa toda, mas com um raio diferente, com um raio com este valor, naquela atmosfera, para aquele raio de planeta, a trajetória seria retilínea. Isso ficou claro ou não? Porque se você não entendeu isso, você não vai entender daqui para frente. Estou tentando Mais ou menos, explicar professor. a menor quantidade de equação possível. É porque é o seguinte, essa última coisa que o senhor falou aí, o senhor falou que se tivesse um planeta que tem um raio igual o raio Equivalente. equivalente Esse e daqui. as situações fossem as mesmas, em questão da atmosfera. Isso, da variação do índice de refração com a altura. A altura medida a partir desse novo nível de mar, né? É um outro nível de mar, porque o raio é menor. O raio é diferente, ele pode ser maior ou menor. Não é necessariamente menor. A parte que eu não entendi é porque, assim, no outro caso, o, o raio era outro porque era o verdadeiro, não era equivalente, isso está claro. Mas o índice de refração não variava. Não variava. Então, Então, eu vou propor uma outra maneira de você enxergar isso, tá? Vamos lá, vou voltar atrás, tá? Calma, só um pouquinho, vou voltar atrás. Eu não estou pensando só em você, estou pensando nos outros. Se o índice de refração modificado tiver este comportamento, tá vendo? Ó? Onde o A é o raio da Terra mesmo. Tá vendo? Beleza? Aí eu pego esta expressão, esta função matemática, e jogo nesta equação. Manipula, manipula, manipula. No final eu chego nesta relação de altura com distância. Aí eu ploto esta trajetória e observo o óbvio, né? Óbvio assim, não olhando para isso, mas do que a gente já sabe. Essa trajetória ela é retilínea, mas em relação ao nível da Terra de raio A, ela tem essa variação. O que vai modificar se eu não usar este índice de refração aqui, mas aquele onde ao invés do A aparece o raio da Terra equivalente a E? A equação vai ser a mesma, só que ao invés de A, o A vai ser trocado pelo AE. Ou seja, a trajetória tem o mesmo comportamento, só que em relação ao nível do mar com raio diferente. Então, se esse planeta tivesse raio AE, em relação àquela curvatura, a trajetória seria retilínea. mas aí nesse caso, nesse outro planeta, o índice de refração não poderia mudar com a distância, no caso. Isso, exatamente. A variação, o efeito dela já está dentro desse AE aí, ó. Aqui ele. Tá vendo? Ele não está mais aqui, está aqui.
Deixa eu prosseguir para ver se fica mais claro, porque só a Vivian fez pergunta. Então, qual é o truque? E esse truque só vale quando o índice de refração modificado tiver variação linear com a altura em relação ao nível do mar. Se a sua atmosfera, se o seu índice de refração modificado tiver uma variação diferente desta, o truque não vale. Você tem que esquecer isso que a gente vai falar agora, tá? Então, isso aqui só serve para casos particulares. Mas aquilo que o ITU define como atmosfera padrão é um desses casos particulares. Por isso que o método é tão utilizado, tão empregado. Então, vamos definir, usando esta identidade aqui, ó, o raio equivalente da Terra. Então, antes dos próximos exemplos, o raio equivalente da Terra. Então, dos dois últimos exemplos, eu gostaria que vocês percebessem que se o índice de refração modificado variar linearmente com H, o cálculo da trajetória é idêntico àquele que a gente efetuou na atmosfera uniforme, mas com o raio da Terra, que é o raio propriamente dito A, substituído por este raio equivalente da Terra. Deixa eu tentar mostrar isso graficamente. O que eu vou mostrar agora é aquilo que é utilizado na prática, tá? Então, ó, na prática, você tem este problema aqui, ó. Repara que é a mesma figura que a gente já desenhou em exemplos anteriores, só que a trajetória, ao invés de ser retilínea, ela é curva, porque a atmosfera não é uniforme. O índice de refração varia com a altura, tá? Mas independentemente da complicação que é a determinação da trajetória, o que você faz é, você tem a cota do terreno, você ajusta a cota do terreno através daquele parâmetro H duas linhas, que é função do raio da Terra. Está aqui, ó, tá aqui a fórmula do H duas linhas. Põe o mastro da antena receptora e da antena transmissora sobre esse relevo já ajustado, segundo a curvatura da Terra. Aí você vê se esse relevo vai interceptar a primeira zona de Fresnel ou não. Se intercepta, você vai usar um modelo, por exemplo, o gume de faca. Caso contrário, você provavelmente vai usar aquele modelo da Terra plana equivalente com o fator de espalhamento. Ou seja, aqueles modelos que a gente viu antes, iguaizinhos. Só que aqueles modelos dependem, por exemplo, o modelo da plana equivalente depende do ponto de reflexão. O gume de faca depende da altura entre o obstáculo, o topo do obstáculo e a trajetória. Mas se essa trajetória é curva, esses cálculos ficam complicados. Como é que você vai determinar o elipsoide da zona de Fresnel quando a trajetória é curva? O eixo do elipsoide, não é mais um elipsoide, obviamente, ele é curvo. Como é que você vai achar o ponto de reflexão num plano se a imagem, se você não sabe mais a calcular a imagem porque a trajetória é curva? Mas se por acaso este planeta tivesse um raio equivalente, esta figura ficaria deste jeito. Em outras palavras, é óbvio, Vivian, é óbvio que a trajetória ela continua curva. Ela não é reta, ela só vai ser reta se o índice de refração da atmosfera for constante, se a atmosfera for homogênea, tá? Mas você vai deformar a figura, você vai deformar este nível do mar, que aqui nessa aproximação é aproximado por uma parábola, ou seja, ao invés de usar o raio da Terra propriamente dito, você vai usar o raio equivalente, de acordo com aquela fórmula anterior. Você vai pegar essa curvatura da Terra, vai aumentar ou vai diminuir, dependendo do gradiente, de maneira que, graficamente, nesse espaço deformado, as trajetórias voltam a ser retilíneas e todos aqueles cálculos que você fez antes podem ser feitos novamente com o mesmo grau de dificuldade, porque nesta figura
as trajetórias voltam a ser retilíneas. Você volta a poder calcular, sem grandes complicações, o ponto de reflexão, o coeficiente de espalhamento, a altura entre o topo do obstáculo e a trajetória, porque agora a trajetória, neste espaço deformado, neste domínio gráfico, as trajetórias voltam a ser traçadas como retas. E tudo que você tem que fazer é simplesmente pegar todos os modelos vistos anteriormente e, ao invés de usar 6.400 quilômetros, você vai usar outro valor, que é o raio equivalente da Terra para esta atmosfera. Esse truque, que é poderosíssimo, ele só vale, só pode ser aplicado se na região onde a trajetória estiver contida, naquela região, o índice de refração modificado variar linearmente com a altura. Se a trajetória passar por diferentes regiões, de maneira que, nesse conjunto de regiões, isto não é verdade mais, infelizmente, o problema é muito difícil de ser resolvido. Quem tiver interesse, o professor Cássio, na pós-graduação, com os alunos dele, ele estuda outras técnicas numéricas mais robustas, inclusive na hora de programar, né? Mais difíceis de programar, tem que ser tudo cálculo numérico, para resolver esse tipo de problema, quando você tem uma variação atmosférica que não é linear. Se for linear, você pode usar como uma primeira aproximação os modelos que a gente estudou até a aula da semana passada. Alguma pergunta? Eu só queria dizer que agora deu para entender, professor. Beleza. Obrigada. Além da Vivian, mais alguma pergunta, pessoal? Se vocês não entenderem essa transparência, não adianta eu falar. Não adianta a gente ver os outros problemas. São mais 3 problemas, 3 exercícios na aula de hoje. Então, não se esqueçam, primeiro, da definição desse raio equivalente da Terra. Esse raio pode ser maior ou menor que o raio da Terra propriamente dito. Vai depender do gradiente, do índice de refração, entre outras coisas. E, mais importante ainda, não se esqueça que isso só vale se o índice de refração modificado variar linearmente com a altura. E não se esqueça também que o índice de refração modificado não é o índice de refração. O índice de refração modificado é o índice de refração vezes o raio, medido a partir do tal centro da Terra, dividido pelo raio da Terra A. Tá? O índice de refração modificado não é função do AE, é função do A. O AE é aquela definição, estou voltando para trás, para desespero da Vivian. O raio equivalente é dado por isso daqui, ó. E aí, nas contas, o índice de refração N0 é aquele, por definição, no nível do mar, naquela região. A é o raio da Terra, aproximadamente 6.400 quilômetros. E essa aqui é a derivada, é a variação do índice de refração com a altura. Pode ser positiva e pode ser negativa. Então, o que a gente vai fazer, ó, ao invés de escrever AE deste jeito, a gente vai... Isso aí não sou eu, isso aí são os livros, é o pessoal de propagação. Eles definem o parâmetro K. Se não me engano, vai ser a próxima transparência, se eu não estiver enganado, tá? O parâmetro K da Terra. Ao invés deles falarem raio equivalente da Terra, eles definem o parâmetro K da Terra. A gente vai definir nessa transparência. Então, aqui, mais uma vez, para a gente não se esquecer, este é o índice de refração propriamente dito, com a tal variação linear. Desprezando o termo H ao quadrado, este é o índice de refração modificado, também com variação supostamente linear. E aqui está, por definição, o raio da Terra. O raio equivalente da Terra. Aí a gente vai pegar essa última identidade, dividir dos dois... Cuidado, tem o -1 aqui, ó. Cuidado aqui, ó, é o inverso disso, tá? É o inverso disso. A gente vai dividir ou multiplicar por A
dos dois lados e vamos definir o parâmetro K da Terra. E aí, pessoal, esse parâmetro, essa letra K, é a letra que aparece nos livros mais antigos de propagação. Se você pegar esses livros de propagação mais recentes, por exemplo, o Rapaport, onde ele só está interessado praticamente em enlaces urbanos, os comprimentos do enlace são tão pequenos que você não precisa se preocupar com isso. Não dá tempo da trajetória fazer curva. Ela faz, mas é tão desprezível que isso não é visto no livro do Rapaport. Mas nos livros mais antigos de propagação, você tem o K da Terra, e aí a letra é a mesma que a gente usa para a constante de propagação, 2π sobre lambda. Então, cuidado para não confundir esse K maiúsculo com a constante de propagação K, 2π sobre lambda. Vocês me desculpem, mas eu não quis usar outra letra, porque é o parâmetro K da Terra, ele é K exatamente porque eles usam a letra K, então não vou mudar isso. Então, o raio equivalente da Terra é esse parâmetro K vezes o raio da Terra propriamente dito. Então, o pessoal de propagação não chama de raio equivalente da Terra, fala-se o parâmetro K da Terra. E a atmosfera dita padrão pelo ITU não tem o parâmetro K unitário. O parâmetro K seria unitário em que caso? O parâmetro K da Terra seria unitário em que situação? Atmosfera constante? Uniforme, exatamente. Isso, atmosfera uniforme. Se a atmosfera puder ser suposta uniforme na tua situação, ou porque o enlace é muito curto, enfim, aí você vai dizer, nessa situação, o parâmetro K da Terra é unitário, ou seja, você não mexe em nada, tá? Agora, se a altura do enlace for muito alta, o enlace for muito comprido, aí provavelmente você vai ter que tomar cuidado, esse parâmetro K provavelmente não será unitário, tá? Bom, de acordo com uma recomendação do ITU, essas coisas mudam de tempos em tempos, mas essa aqui, até pelo número, já é bastante antiga, eu não sei de que ano é, tá? É a variação média do índice de refração para a atmosfera, que eles chamam de atmosfera padrão, e aí, obviamente, que a atmosfera padrão, né, ela foi definida desse jeito, baseada em medidas realizadas nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, principalmente Japão, e aí padronizou isso para o planeta todo. Então, a atmosfera padrão, segundo o ITU, é dado por essa fórmula aqui, ó, onde HR é uma altura de referência, eu não sei o histórico por trás disso, foram feitas medidas, foi feita uma interpolação e observou-se que a interpolação exponencial sairia melhor se o HR fosse definido como 7,35 quilômetros. Quilômetros. Então, se você tiver uma altura da ordem do Monte Everest, você vai ver o índice de refração, em média, variando exponencialmente com a altura. Mas os enlaces terrestres geralmente estão em alturas muito, muito, muito menores do que a do Monte Everest. Então, geralmente, a altura é muito menor do que 7,35 quilômetros. E aí a gente pega essa exponencial, fazendo o argumento, né, muito menor do que 1, expande em série de Taylor e pega os dois primeiros termos, o termo constante e o termo linear. E aí, destes valores que aqui estão, você não apenas acha o N0 para esta Terra padrão, segundo o ITU, 1,000315, ou seja, para quem se lembra da aula de 2 aulas atrás, a refratividade N0, correspondendo ao nível do mar para a atmosfera padrão, é 315. Tira a unidade fora, multiplica por 10 elevado à sexta, vai dar 315. E destes valores aqui, e do valor do HR,
para a atmosfera padrão, o ITU diz que a variação do índice de refração com a altura próxima, né, do relevo é negativa, e é dado por esse valor aqui. Ó. Por que negativa? Porque a tendência, quando você vai subindo, é o ar ficar mais rarefeito. E aí a tendência, o índice de refração, né, o ar fica mais rarefeito, o índice de refração ele vai diminuindo, vai tendo valores menores do que isso. Eventualmente, a atmosfera fica tão fria que, de repente, isso pode variar. E a variação deixa de ser linear. Se você agora pegar o N0, segundo o ITU, o gradiente do índice de refração, o raio da Terra, 6.400 quilômetros, e substituir aqui, você vai ver que isso corresponde a um parâmetro K de 4/3. Então, o pessoal de propagação diz o seguinte: quando a atmosfera for padrão, você vai dizer que o parâmetro K da Terra é 4/3. Quando você não tiver nenhuma informação sobre o índice de refração da sua região, você vai assumir que o K da Terra, naquele enlace, é de 4/3. Repara que ele não é unitário. Ele é maior do que 1, 4/3. Alguma pergunta? Beleza? Então agora, se não me engano, na próxima transparência eu vou mostrar um gráfico que eu fiz no MATLAB com diferentes trajetórias para diferentes parâmetros K. E aí a gente vai resolver mais 3 problemas. Eu não sei se o último vai dar para resolver na aula de hoje. Se não der para resolver na aula de hoje, a gente deixa para a próxima quinta-feira, tá? Então, se você pegar os livros de propagação, isso aqui não vai estar no Rapaport, tá? Se você pegar os livros de propagação mais antigos, o pessoal define o K pode ser negativo. Ou seja, ao invés de você desenhar o raio da Terra convexo, côncavo, sempre me esqueço, né? Côncavo, você desenha ele convexo, ou seja, você vai diminuir a cota do terreno. Caso, ao fazer as contas, o raio da Terra, o K, o parâmetro K da Terra, dê negativo. Quando ele é positivo, mas menor que 4/3, é chamado de subpadrão, abaixo do padrão. O padrão é K igual a 4/3. E quando for acima de 4/3, ele é definido como superpadrão. E aqui eu coloquei, eu fui no MATLAB. Aqui, ó, essa curva em azul é com o raio da Terra, com o valor dele de 6.400 quilômetros, tá? Senão a gente não ia conseguir ver as diferenças. Se eu usasse o raio da Terra para cada um desses casos, as trajetórias iam ser todas retilíneas, né? Então eu usei um único raio, que é o próprio raio da Terra, para a gente ver a diferença nas curvaturas, tá? E eu fiz a trajetória ascendente, ou seja, ela sai da antena transmissora um pouquinho acima, 1 grau acima da linha do horizonte, com 89 graus. E coloquei um mastro relativamente alto, 100 metros, para dar espaço aqui, né, para essas trajetórias fazerem curva ao longo desse enlace aqui, ó, de até 10 quilômetros. Então vamos começar com uma referência interessante, que seria quando a atmosfera é uniforme. E aí você tem o K da Terra, o parâmetro K unitário. E a trajetória é retilínea. Não dá para ver direito, né? Mas essa trajetória vermelha, ela é retilínea. E segundo a definição, se a nossa atmosfera fosse homogênea, ela estaria classificada como subpadrão. O padrão, ó, é esta linha tracejada preta, onde o K é igual a 4/3. Ou seja, como o índice de refração vai diminuindo com a altura, quando a atmosfera é classificada como padrão, a trajetória tende a tombar, a ir descendo lentamente, mas desce. Ela está abaixo, ó, da trajetória que você teria caso ela fosse retilínea. Quanto maior o K,
repara, essa curva verde eu exagerei. Coloquei aqui um K igual a 10. Essa diminuição da altura da trajetória com a distância é mais significativa. No entanto, se ela for subpadrão, ao invés de cair para a Terra, ela sobe. Vai lá para cima. E se houver inversão, ela continua indo na direção da Terra com mais intensidade. Inclusive, pode chegar ao caso de você ter a trajetória, mesmo apontando a antena para cima, essa trajetória cair e interceptar a Terra e você não conseguir enlace com a antena transmissora do outro, receptora, perdão, do outro lado. Isso acontece quando você tem um duto troposférico. Dutos troposféricos têm que ser tratados com cuidado, porque nos dutos troposféricos a variação do índice de refração não é mais linear. Então, situações drásticas como essa podem acontecer. Você vai posicionar uma antena em relação à outra. Isso foi observado durante a Segunda Guerra Mundial. O pessoal estava testando radar, eles foram para a Bahia de um porto, acho que em Boston, um posicionou a antena na entrada da Bahia, tem terra de um lado, terra do outro, eles posicionaram a antena de um lado e do outro da Bahia, uma apontando para a outra, mas eles não conseguiam se comunicar. Depois eles foram estudar. Esse fenômeno era um duto troposférico, a gente vai falar sobre isso na próxima aula, que fazia com que os raios, atrás de trajetórias, tivessem comportamentos abruptos e o enlace não era completado. Né? Não havia... Oticamente, tinha visada direta, mas, na verdade, a Terra estava obstruindo a trajetória. Alguma pergunta, pessoal? Agora, as próximas transparências são exemplos que a gente vai resolver, uns mais interessantes, outros menos, para fixar essa teoria. Nenhuma pergunta? Tudo tranquilo? Então, vamos para o primeiro problema. Se não me engano, é mais uma vez aquele gume de faca. A gente vai refazer um exemplo que a gente fez lá atrás. Se não me engano, é o gume de faca, que possui a mesma altura do transmissor e do receptor. Todos têm 300 metros. Olha ele aí. Todos têm 300 metros. Então, ó, essa figura, inclusive, eu roubei lá do exemplo 7. Você tem um enlace de 10 quilômetros. A gente colocou o gume de faca bem no meio, para facilitar, ou seja, D1 é igual a D2, ambos iguais a 5 quilômetros. Logicamente que a gente vai escolher o 2dm para ser igual a 10 quilômetros, de maneira a ter o transmissor aqui em D igual a 0, e o receptor também não, em D igual a 10 quilômetros, ambos com a mesma altura do gume de faca, do obstáculo. Mas, por causa da curvatura da Terra, então acaba que nessa representação gráfica o obstáculo fica um tiquinho acima do que a gente esperaria, né? De maneira que ele está obstruindo o raio direto que vem do transmissor e chega até o receptor. Esse problema foi resolvido antes, quando a atmosfera era uniforme, né? A gente, sem muita complicação, a gente conseguiu achar a altura entre o topo do obstáculo e a trajetória, que a gente chamou de HB. Nesse caso, o HB é positivo, perdão, porque existe a obstrução. Mas e o que acontece quando a trajetória não é mais retilínea? Como é que você resolveria esse problema, já que a trajetória não é mais retilínea? E você, em princípio, não sabe se isso vai fazer o HB mudar muito ou pouco. Como é que você resolveria esse problema com o que a gente viu na aula de hoje? Trocar o raio da Terra pelo raio equivalente. Exatamente. Tá? A gente vai assumir a atmosfera padrão e, na hora de fazer a correção, na hora de calcular o H duas linhas, a gente vai usar o valor do raio da Terra A multiplicado por 4 terços.
Isso vai fazer com que a gente deforme essa linha azul, ou seja, não só o obstáculo vai vir um pouco mais para baixo, mas também a trajetória nesse espaço gráfico deformado, ela passa a ser reta. E isso facilita o cálculo do HB. Então, nesse espaço deformado, a figura é a mesma anterior, mas né, a gente não precisa contar isso para ninguém. Então, nesse espaço que já foi deformado, agora a trajetória volta a ser traçada como reta, e o fato das duas antenas terem a mesma altura facilita esse cálculo. Então a gente vai usar exatamente a mesma teoria anterior, só que ao invés do raio da Terra a gente vai usar o raio equivalente da Terra, AE. Ou seja, a gente vai pegar a expressão que a gente usou antes e dividir por 4 terços. E se a gente fizer isso para os parâmetros que foram fornecidos, a gente vai determinar que nesta nova situação, o HB, eu não me lembro mais qual era o valor anterior, tá? Mas aqui o HB foi para 1,47 metros. Aí precisamos achar a atenuação provocada pelo gume de faca em relação à do modelo do espaço livre. Tem um gráfico para isso, e esse gráfico é dado não em função direto do HB, mas por causa lá da integral de Fresnel, é dado por um parâmetro que a gente chamou de gama. Beleza? A frequência foi dada no enunciado do exemplo 7, acho que é 1 GHz. O D1 e o D2 são iguais a 5 km. O HB foi dado, cuidado com as unidades, hein? O HB foi dado em metros. No final, nós achamos esse parâmetro gama positivo, porque a obstrução ela é uma obstrução propriamente dita, não é por folga. Então, o HB é positivo e o gama também é positivo. Deu 0,08. Agora sim a gente vai no gráfico com muita paciência, que obviamente não foi desse jeito que o valor foi obtido, mas 0,08 é mais ou menos aqui, ó, 0,1. Chutei, né? E deu mais ou menos 7 dB. Desse gráfico eu não consigo mais precisão do que isso. E se não me engano, é o mesmo resultado, talvez na segunda casa decimal tenha dado diferença, mas essencialmente foi o mesmo resultado obtido antes. Então, concluindo o problema, antes da observação que eu antecipei, 7 dB além da atenuação do modelo de espaço livre, que a gente já tinha calculado no primeiro exemplo do curso. Deu 90,38 dB. Então, no final, esse enlace, segundo o modelo gume de faca, levando em consideração a curvatura da Terra e também a variação da atmosfera, olha só, levando em conta tudo isso, esse modelo gume de faca deu uma atenuação de 97,38 dB, que fez praticamente nenhuma diferença em relação ao exemplo que a gente tinha resolvido antes. Um enlace de 10 km, a curvatura não foi da trajetória não foi tão essencial assim, a modo de mudar o resultado do modelo gume de faca. Então, provavelmente 10 km, pelo menos para a atmosfera padrão. Se fosse um duto troposférico, ia fazer diferença. Mas aqui, ó, por isso que na maioria dos livros mais modernos, ninguém se preocupa com essa correção da trajetória por causa da variação do índice de refração com a altura, né? Bom, esse modelo foi simples. Esse exemplo foi simples. Alguma pergunta? Tranquilo? Então, eu tenho agora um outro exemplo para resolver. Não é a continuação dos exemplos anteriores, é um novo exemplo. Ele não é muito prático, porque ele assume que a Terra é lisa, esférica lisa. A gente não vai pôr relevo, senão a matemática, né? Os cálculos ficariam muito complicados.
Mas a principal motivação desse exemplo é mostrar que todas essas aproximações, lembra que quando a gente usa isso daqui, ó, talvez a maioria não esteja se lembrando, mas quando você desenha essa curva azul, na verdade você está aproximando a Terra esférica, isso aqui deveria ser um círculo, mas quando você diz que o H duas linhas tem essa equação aqui, ó, na verdade você está aproximando isso para uma parábola. E agora você não só está aproximando para uma parábola, como está dizendo que o raio da Terra tem outro valor. Então, o próximo exemplo, a gente vai utilizar uma situação simples, que possui solução analítica precisa, para a gente comparar com o resultado aproximado. E ver o quanto a gente erra quando utiliza essa aproximação. Tá? Então, o exemplo em si não é tão importante, mas a ideia é mostrar assim, ó, essa aproximação aqui, ela é muito boa, você pode usar sem maiores dúvidas. Então, o próximo exemplo não é a continuação dos anteriores. Então, seja uma superfície terrestre esférica e lisa, eu coloquei as mesmas alturas anteriores, mas podia ser outra altura. Eu estou colocando 300 metros para os mastros das duas antenas, que é para ficar grande, tá? Para ficar grande. Se colocar muito pequeno, o resultado final é pequeno. Então eu dei uma exagerada, coloquei essas antenas no alto de 2 grandes morros, 300 metros. Nesse enlace, para essa altitude, a gente vai assumir que a atmosfera padrão é uma boa aproximação. Então o parâmetro K da Terra para esse enlace vai ser de 4/3. E desprezando o relevo, assumindo que, sei lá, esse enlace é de uma ilha até outra, né, sobre o mar, qual é o máximo comprimento deste enlace para que uma antena não esteja na região de sombra da outra? Ou seja, para que a trajetória do raio direto não seja interceptada pela superfície esférica da Terra. E a gente vai resolver esse problema levando em conta não só a esfericidade da Terra, mas também a variação do índice de refração. Ou seja, a trajetória não é retilínea. Com a aula de hoje, fica mais fácil resolver o problema, porque a gente sabe que usando o truque da Terra, do raio da Terra equivalente, a gente deforma o espaço e a trajetória volta a ser desenhada. Não que ela torne-se, mas ela volta a ser desenhada como retilínea. E aí, a montagem da geometria é muito simples. Ó. Você tem, usando a aproximação do H duas linhas, ó. Você tem aqui essa parábola que representa a superfície lisa dessa Terra esférica. Eu vou escolher 2dm para ser o comprimento do enlace que eu quero obter, por enquanto eu não sei. Mas eu vou assumir que essa resposta é muito, 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 muito menor que o raio da Terra, de maneira que essa aproximação continua sendo excelente. E aí a resposta é aquela situação que faz com que esse raio direto entre o transmissor e o receptor, e aí pelo fato de eu desenhar os dois com a mesma altura, ó, facilitou, essa linha é na horizontal. Ó. A resposta é aquela que faz com que o H duas linhas, já corrigindo pelo raio equivalente da Terra, tenha os mesmos 300 metros dos dois mastros. E aí é fácil, uma vez sabendo qual é de trás para frente, dado o H duas linhas, 300 metros, a gente acha o dm e, consequentemente, a gente acha o comprimento do enlace. O resto é conta. Alguma pergunta? Então, primeiro vamos resolver usando a aproximação, que seria o jeito correto, mais utilizado para resolver esse problema. Então, a gente sabe a fórmula já com a correção pelo raio equivalente da Terra, o parâmetro K da Terra.
no nosso caso 4/3, mais uma vez, atmosfera padrão. No nosso caso particular, o 2dm é o próprio comprimento do enlace que a gente deseja obter. Ó. Neste caso particular, o D1 é igual a D2, ambos iguais a D sobre 2. Então, esta equação aqui, ó, ela é em função do comprimento do enlace, reescrita desta maneira. E essa altura é conhecida, 300 metros. E daqui a gente tira a distância D, o comprimento desse enlace, que deu 143,11 quilômetros. E como já tínhamos antecipado, muito, muito, muito menor do que o raio da Terra. Beleza? Então, antes de prosseguir, vamos resolver esse problema usando aquela integral chata que a gente mostrou antes. Antes de prosseguir, a gente vai aproveitar este resultado e fazer um comentário. Este resultado, não exatamente esta equação, porque esta equação aqui, esta igualdade, ela foi obtida para esta situação. Mas alguma coisa parecida com isso já tinha sido pesquisado pelo Marconi, há mais de um século atrás. Então, o Marconi chegou nessa relação, lá atrás, quando ele estava estudando os enlaces dele, de que se as distâncias forem suficientemente grandes, as alturas dos mastros mais ou menos, que você tem uma relação de proporcionalidade, na verdade, proporcionalidade em relação à raiz quadrada, né? Que o comprimento do enlace é proporcional à raiz quadrada da altura do mastro. Isso não é exato, isso é uma aproximação, e é conhecida como a lei de Marconi. E a gente observou aqui, ó. No que isso afeta? O que isso te diz? Melhor dizendo, melhor perguntando. O que isso daqui te diz? Quanto maior a altura do transmissor, maior é o... ou A, dependendo do que você for falar. O que se torna maior? A distância de enlace. Ou, se você quiser usar uma palavra melhor, a cobertura. Você aumenta a cobertura, você aumenta a área coberta em torno desse transmissor. Particularmente, né, se o seu sistema de comunicação, se o seu serviço for de ponto, multiponto, ponto área, como é no caso da comunicação móvel pessoal. Você põe lá uma rádio base, você põe uma antena no topo do mastro, e lá você tem uma área de cobertura. Entre outras coisas, lógico, depende da antena, do diagrama de radiação, mas entre outras coisas, a área coberta depende da altura do transmissor. E, mais ou menos, a proporção é em relação à raiz quadrada dessa altura. Então, com isso daí, com a lei de Marconi, vocês entendem por que alguns anos atrás, a prefeitura aqui de BH, ela tentou fazer com que as operadoras de telefonia celular começassem a compartilhar as mesmas torres. Vocês sabem, vocês andam pela cidade, ou andavam, né? Vocês viam lá, às vezes, 2, 3 torres próximas umas das outras. Uma era da TIM, uma era da Claro, a outra era da Oi. E a pergunta é, por que elas não podem usar o mesmo mastro, a mesma torre, já que estão tão próximas uma das outras? Será que isso vai modificar? E as operadoras não queriam de jeito nenhum que isso acontecesse. Um dos motivos, talvez até o mais importante, tem a ver com esta equação. Por que elas não queriam compartilhar? Porque as que fossem para a torre depois iam ficar numa altura menor. A primeira ia ficar lá em cima. Óbvio, né? Na hora que você vai compartilhar, qual delas vai compartilhar com quem? Elas não queriam, Elas iam perder a altura. A que chegasse lá primeiro ia ter uma cobertura melhor. Então tem a ver com isso daqui, tá? E logicamente que com o passar dos anos a coisa não foi para frente. Não sei nem se essa lei já foi revogada. Ela estava para ser revogada, tá? Não precisamos mais mexer com esse problema. Ele foi resolvido, tá? Deu 143 quilômetros.
Eu vou resolver de novo só para mostrar que essa aproximação ela é muito boa. Então, eu vou fazer um pouco mais rápido, tá? Outra possibilidade para resolver o problema é utilizar os resultados dos exemplos 9 e 10. 9 e 10 são os primeiros exemplos da aula de hoje. É aquela equação integral que, no caso da variação linear do índice de refração modificado, a integral ela tem forma analítica. Essa coisa horrorosa aí, ó. Já utilizando o raio equivalente da Terra. O problema é que a gente não sabe qual é a constante. Beleza? Mas para esse problema, a constante sai fácil. Porque essa trajetória tem uma particularidade. Qual é? Ela passa por um mínimo e bem no meio da trajetória. Apesar dela ser curva, a gente sabe que ela passa no mínimo. E esse mínimo é aquele onde a altura em relação ao nível do mar é zero. Mais do que isso, aonde o ângulo de elevação neste ponto é 90 graus, θ igual a 90 graus. Então a gente sabe que a constante da trajetória é aquela cuja trajetória passa por um mínimo, aonde h é igual a zero e aonde o ângulo é 90 graus. Então, com as informações deste ponto aqui, ó, repara que a informação não vem do transmissor nem do receptor. Está vendo de um ponto particular da trajetória. A gente sabe que neste ponto, a tal trajetória, ela passa por um mínimo, e este mínimo é h igual a zero. O raio passa raspando na superfície da Terra. E neste mesmo ponto, ó, a trajetória faz 90 graus com a normal. Apesar da curvatura, ela faz 90 graus toda vez que ela passa por um máximo ou mínimo em relação ao nível do mar. Então a gente sabe qual é a constante. A constante, como sempre, é o índice de refração modificado vezes o seno de θ. Só que nesta trajetória, um dos pontos é aquele onde o h é zero, consequentemente, o índice de refração é n0, e naquele mesmo ponto, θ é 90, ou seja, o seno de θ igual a 1. Então, esta trajetória particular tem constante igual a n0. E, consequentemente, a razão Cm por n0 é unitária. E ela aparece aqui, ó, em todos esses termos. Então, onde aparecer Cm dividido por n0, você faz igual a 1. E no final, substituindo os valores, ht é 300 metros, o raio equivalente da Terra é 4/3 do raio da Terra, a gente chega em dm, que é o ponto médio, 71,55 quilômetros, multiplica por 2. Esta é a resposta exata do problema, 143,108 quilômetros. A resposta exata do problema é 143,108 quilômetros. Olha quanto deu a aproximação. Pergunta, essa aproximação é boa ou é ruim? Ela não é nem boa nem ruim, ela é muito boa, tá? Então, a gente não resolve esses problemas usando aquela integral quando a atmosfera possui um índice de refração modificado com variação linear. A gente vai usar este truque aqui, ó. A gente vai deformar o espaço, vamos redesenhar as trajetórias como retilíneas novamente e usar todo aquele ferramental que a gente viu até a semana passada. Eu concluo esse problema, não vou falar sobre isso, tá? Eu vou só mostrar aqui que foi mais ou menos o jeito que o Marconi fez quando chegou naquela relação. Tem uma terceira maneira de resolver o problema, que não é nem a equação integral mais precisa, nem
aproximar a curvatura da Terra por uma parábola. É usar mesmo o círculo correspondendo a um raio de terra com um raio equivalente. Você monta os triângulos, tá? Não vou fazer isso daqui. Usa o fato do raio da Terra, mesmo ele sendo equivalente, né? Como o parâmetro é 4/3, não vai fazer com que esse raio da Terra, mesmo equivalente, ele continua muito, muito, muito maior do que as demais dimensões. Essa figura aqui, ó, foi desenhada totalmente fora de escala. Isso aqui é se fosse um satélite em órbita baixa, né? Que não é enlace troposférico, né? Mas, enfim, a figura foi desenhada fora de escala, porque senão a gente não ia conseguir montar os triângulos nessa figura. Então, usando os triângulos retângulos que aparecem aqui, e depois fazendo esse raio, esse cateto, muito maior que as outras dimensões, a gente chega nessa fórmula. Mais uma vez, ó, o comprimento do enlace proporcional à raiz quadrada da altura do mastro. Não só do transmissor, mas também, ó, do receptor. Bom, e se você fizer a substituição dos valores... Não coloquei valores. Mas, enfim, perdão. Você chega na fórmula da primeira parte do problema, aquela que a gente aproximou por uma parábola. Então, o resultado que a gente obtém disso, fazendo o raio da Terra muito maior que as outras dimensões, é aquele mesmo primeiro resultado obtido no problema de hoje, tá? Então, isso aqui deve ter sido uma figura mais ou menos que o Marconi usou, sem o AE, né? Naquela época ele ainda não estava ciente dessa variação linear do índice de refração. Mas colocando o raio da Terra sem esse fator K, deve ter sido mais ou menos a geometria utilizada pelo Marconi para chegar nessa relação aqui, ó. Comprimento do enlace proporcional à raiz quadrada da altura do transmissor, que é conhecida como a lei do Marconi. Ficou faltando um exercício que vai ficar para o início da próxima quinta-feira. Depois do exercício, a gente vê rapidamente, é mais informativo, falar sobre os efeitos dos dutos troposféricos nesses enlaces. Alguma pergunta, pessoal? Em relação aos dois últimos problemas? Eu tenho uma pergunta, professor. Por favor. No caso, a gente viu lá no exemplo 9 que tinha a altura do ponto mais baixo, que ele precisava ser maior que 0, né? Porque senão não ia ter o HM lá. Próximo. Isso. Isso é verdade. Para usar aquela equação integral, por causa da variação do mais e do menos, mais quando a trajetória é ascendente, menos quando é descendente, a gente tem que... Porque, olha só, eu desenhei aqui a trajetória como retilínea porque o exemplo era de trajetória retilínea, atmosfera uniforme, tá? Na verdade, sendo a atmosfera, né, variando com a altura, essa trajetória não vai ser retilínea. Aqui é só para simplificar. Repara, até o ponto HM, a trajetória é descendente, ou seja, a altura diminui, ela se aproxima do nível do mar. A partir deste ponto, a trajetória passa a ser ascendente. Como assim, pô, se a trajetória é reta? Em relação ao nível do mar, ou seja, até aqui a altura diminui, a partir daqui a altura aumenta. E aí você tem que trocar aquele sinal. Então, você é obrigado, caso você utilize esta equação, caso você utilize isso, que não é o nosso caso aqui no curso, você tem que tomar cuidado com essa mudança no sinal. Então, na hora que você vai rastreando, você tem que se perguntar, eu cheguei no ponto mínimo ou máximo? Porque essa trajetória podia estar, ao invés de ter essa curvatura, ter outra curvatura. Vai depender, por exemplo, se for uma inversão, a curvatura, na verdade, vai se dirigir para dentro da Terra. E aí, ao invés de um mínimo, você tem um máximo. Mas o efeito é o mesmo, tá? Então, você tem que ficar... Perdão. Você tem que ficar rastreando e perguntando. Eu já passei por esse ponto. No momento em que passar, você tem que trocar o sinal e resetar.
Ao invés de rastrear a partir desse ponto, você passa a rastrear a partir desse. E prossegue, e vai rastreando até chegar onde você quer. Qual é a pergunta? No caso, se eu encontro que esse HM aí é menor do que 0, eu já vou Acabou. dizer que não tem cobertura, não vai chegar nada no receptor, ou assim, eu usaria outro modelo para calcular? Vamos lá. Aí, você vai ter que procurar outro modelo. Vai chegar alguma coisa no Sempre, porque você tem receptor? difração, né? Você tem espalhamento, significa que vai chegar bem menos. Não vai chegar o raio direto, segundo os nossos modelos geométricos, né? Não vai chegar o campo direto, o campo mais intenso. Ou pergunta, hein? Olha, repete a pergunta. Repete a pergunta. Se eu descubro que o HM do meu problema é menor que 0, se eu vou ter que considerar, então eu minha conclusão vai ser que não vai chegar uma energia significativa no receptor, ou se eu deveria então procurar outra formulação para esse caso, porque essa é uma formulação que foca no raio de visada direta, né, que vai ter maior intensidade. Se ele não existir, talvez os outros passam a ser significativos. Ou antes de desistir, você pode chegar numa outra conclusão. Você rastreou uma trajetória e ela bateu no chão. Então, talvez você estivesse rastreando a trajetória errada. Talvez você tenha que rastrear uma outra trajetória com uma outra constante, um outro ângulo de partida que vai chegar lá antes de atingir o solo, que é algo que tem a ver com aquele problema que eu não mostrei na aula passada, mas não mostrei na aula de hoje, a aula terminou antes, mas que eu vou começar a próxima aula com ele. Eu só vou antecipar o resultado. Esse exemplo a gente não viu hoje, tá? A gente parou aqui. Ó. O próximo exemplo seria uma atmosfera padrão e eu, assumindo uma trajetória que já parte com a trajetória um pouquinho abaixo do horizonte, ângulo de partida um pouquinho maior que 90 graus, 91. Ou seja, a trajetória começa na descendente. Eu fiz isso para saber qual é o sinal a ser utilizado. Eu começo com um sinal de menos, ela está na descendente. Aí a gente usa, enfim, depois a gente vai explicar. A gente usa de novo aquela equação horrorosa e no final nós chegamos numa conclusão. Tá certo? Que, é exatamente o que você está falando, o HM negativo, Ou seja, a trajetória, antes de chegar no mínimo, no máximo, ela passa pela superfície da Terra. Tá? No caso aqui, esférica, lisa, para não colocar o relevo. Se colocar o relevo, não dá para fazer no braço, tem que fazer no computador graficamente. Mas no final, a gente vai ver esse problema na próxima aula com mais calma, tá? No final, a gente chega à conclusão que essas trajetórias na atmosfera padrão, ela tem esse tipo de curvatura. Então, por causa disso, o que você faz? Você, na prática, reposiciona as antenas apontando um pouquinho para o céu. Porque a trajetória na atmosfera padrão, ela vai ter esse comportamento. Então, por exemplo, se você assumisse que a trajetória é aquela que parte na direção da antena receptora a 90 graus, provavelmente você vai descobrir que essa trajetória ela vai... Estou exagerando, tá bom? Ela vai chegar aqui e vai cair. Ela vai chegar na superfície da Terra e, a partir dali, ter o tal H negativo antes de chegar no receptor. Então, talvez, antes de você abandonar o modelo, talvez você tenha que lembrar, puxa vida, então talvez eu tenha que apontar a antena, tanto uma como a outra, um pouquinho mais para cima, porque a trajetória que eu preciso não é aquela que bateu aqui embaixo, é uma outra que vai chegar até lá com um ângulo diferente de 90 graus. No caso da atmosfera padrão, um ângulo um pouquinho menor que 90 graus.
Ou seja, antes de abandonar um modelo que é realmente muito aproximado, mas talvez haja uma salvação. Talvez você não tenha rastreado a melhor trajetória. Isso responde a pergunta? Aham. Obrigada, professor. Lembra que cada trajetória partindo do transmissor com um ângulo diferente é uma constante diferente. Uma vez definida a constante, você acompanha uma trajetória, mas não todas. Você tem que testar outras. Logicamente que no braço isso fica difícil, ainda mais com um relevo aí. Talvez no computador você monte um algoritmo onde você mais ou menos consiga fazer isso. Ou então adotar métodos numéricos baseados na solução numérica de equações parabólicas. Aí já é assunto com o professor Castro, ele mexe com isso. Ou usar traçado de raios, enfim. Ou usar o método dos momentos, equações integrais. Aí são métodos mais robustos, mas em compensação, computacionalmente, demandam um esforço muito maior. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu vou parar aqui de gravar.